Oi, lobinhos e lobinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 7 fundos imobiliários ruins. Normalmente eu só trago vídeos de fundos imobiliários que são interessantes, que entregam bastante resultado, são seguros. Esses são fundos imobiliários de alto risco. Por quê? Porque eles têm algumas características que os formam dessa maneira. A gente vai ver essas características e são importantes porque toda vez que você vai escolher algum fundo imobiliário, toda vez que você vai escolher ou comprar qualquer coisa, você coloca aquelas características que você quer naquilo ali. Por exemplo, você vai comprar um carro. Imagina que você quer um carro alto ou um carro esportivo, um carro econômico ou um carro baixo, não importa. Todas essas características você anota quando você olha o carro, você fala, putz, esse carro, ele preenche essas características? Se não preenche, você fala, putz, então não vou comprar esse carro, vou para outro. Os fundos imobiliários não são diferentes, eles têm alguns critérios que você vai falar, putz, ele entrou nesses critérios, ele passou por esses critérios? Se não passou, não faz sentido na questão do risco. Pô, Diego, mas eles podem melhorar, os fundos imobiliários eles podem melhorar, comprar mais imóveis, enfim, podem. Só que você vai querer correr esse risco agora, ainda mais quem está montando o seu patrimônio, você não quer arriscar sua grana nesse momento para ativos que têm um risco grande. Então, a ideia é mostrar para vocês esses ativos ou características que os formam dessa maneira, que os tornam de alto risco. Vamos vê-los já. O primeiro deles é o DEVA 11. Por quê, Diego? A gente sabe, a gente tem bastante notícias do que aconteceu recentemente, mas imagina que a gente não soubesse o que aconteceu com o Deva. Vamos ver algumas informações dele. O valor da cota dele atualmente está 39,38. Quando a gente olha o valor patrimonial, está extremamente distante, 97,41. Isso daqui já é um indício de que tem algo estranho. Eu vou mostrar 5 características que eu acho que são bastante importantes nos fundos imobiliários, que elas demonstram se o fundo imobiliário é bom ou não. Então, no mínimo, ele começa a entrar no seu radar se ele passa por essas características. Então, a gente vai olhar o valor patrimonial da cota, isso aqui é muito importante. Se ele está sendo negociado a um valor muito abaixo, significa que tem algo, alguma desvantagem tem esse fundo. Pô, Diego, mas não pode ser um puta desconto? Sim, existem os descontos de 2, 3%. Quando existe subscrição, entra novas ações, é comum que baixe um pouco o valor, mas os bons fundos imobiliários, eles mantêm o valor dele normal, bem próximo ali do patrimonial. Descontos assim, você tem que tomar bastante cuidado. Esse é um fundo imobiliário ainda que você vê tem bastante liquidez, ele tem bastante cotistas, a questão dos rendimentos dele ainda estão baixos, mas quando você olha que teve esse downgrade gigante de preço de um momento para outro, isso é um sinal claro negativo. É um sinal claro negativo. Putz, não faz sentido nenhum fundo imobiliário que ele sempre está entregando resultado ali na média, no equilíbrio dele, do nada o valor da cota despencar. Isso daqui já é um indício que aconteceu. Ó. E o mercado ele sempre está de olho, as pessoas estão de olho. Por mais que você não seja um estudioso de fundos imobiliários, alguns indicadores, algumas análises, elas precisam ser feitas para que você consiga comprar bons ativos, ativos seguros que entregam bastante resultado. O DEVA 11 ele não passa desse requisito. Do nada ele teve esse patrimônio diluído ali, né? Então, cuidado. Houve esse decréscimo, fique atento, já foge desse. Esse é um fundo imobiliário que ele não mostra segurança no momento. Ele pode se recuperar, ele tem tudo para se recuperar, tem muita liquidez, o patrimônio dele é grande. O próximo, pessoal, é um outro fundo imobiliário. Esse aqui já é de tijolo. Isso aqui é de lajes corporativo. O FLMA 11. Esse fundo imobiliário, o valor dele atual é de R$ 136. É bastante alto. Ele possui um dividend yield de 8,03. Até aí você vai falando, pô, Diego, mas qual que é o problema? Aqui já começa a ter uma distância bastante grande do valor patrimonial da cota. Ele está com 15% de desconto. Até aí a gente vai relevando. A gente começa a ver os cotistas. Putz, com poucos cotistas. Liquidez baixa. Um outro ponto, esse fundo imobiliário, no ano passado, ele custava em torno de R$ 2. Houve um agrupamento. Normalmente a gente vê desdobramentos. Esse carinha aqui teve um agrupamento de 1 para 50. Então, se você tinha 50 cotas, depois do agrupamento, você tinha uma só. Esse fundo imobiliário, além da pouca liquidez, além do grande desconto, que pode ser bom ou ruim se o fundo fosse bom, o portfólio dele ele é muito limitado. Ele tem 2 imóveis. Pô, Diego, mas ele tem zero vacância, mas o risco é muito grande. De novo, por que, que você vai investir R$ 136 nessa cota e não comprar imóveis como o XPLG 11 ou XPML 11, enfim, fundos imobiliários que a gente já tem a segurança que eles são
equilibrados, eles entregam bastante resultado. Faz sentido esse risco? Pra algumas pessoas vai, ah, faz. Para mim, Diego, não faz. Então eu não compraria esse carinha. Um outro fundo imobiliário, shoppings agora, é esse Shopping 11. Ele custa R$ 68. Ele já começa a ter algumas informações estranhas, né? Dividendo de zero, mas por que isso? Vamos ver. Olha a liquidez dele e a quantidade de cotistas. Ele tem 44 cotistas. Isso aqui é uma liquidez média diária de R$ 68. O valor patrimonial da cota é de 47,63. Ele está com um PVP muito alto. Ele não está entregando o resultado e ele é para investidor geral, tá? Ó, eu fiz questão de escolher alguns fundos imobiliários. Tem diversos fundos imobiliários que não são boas escolhas, são escolhas de muito risco. E eu escolhi todos de investimento geral, que é o que nós somos, né? A gente não é investidor nem qualificado, nem profissional, então não faz sentido a gente escolher esse tipo de fundo imobiliário. Mas no caso, um outro ponto é que esse cara ele só tem um imóvel, que é um shopping center em Gravataí. Ele tem 17% de vacância, 10% de inadimplência. Isso são só alguns indicadores que você vai vendo. E você, toda vez que você olha os fundos imobiliários, você começa a reparar nesses indicadores, você vai falando, putz, esse aqui é um bom fundo. Putz, esse aqui é um fundo com maior risco, não é tão bom. Um outro fundo imobiliário é o Dan T11B. O valor atual dele é R$ 17. O dividend yield de 5,79 já é um dividend yield baixo. Ele é de shopping, esse fundo também. É um dividendo baixo. Você já começa a sentir algum incômodo, né? O valor patrimonial da cota de 13,03. Ele tá com um PVP muito alto. Isso aqui já não daria nem para comprar porque não tá valendo a pena. Aí a gente olha a questão da liquidez, olha, 793 por dia de liquidez. E o número de cotistas de 585. Por isso aqui você já vai começando a questionar algumas coisas, né? Você fala assim, pô, isso não tá fazendo sentido. Dividendo baixo. Meu, fundo imobiliário que tem pouca liquidez, pode ser que tenha até gente tentando comprar esse cara, mas não tem ninguém vendendo. Ou tem até gente querendo vender, se desfazer, mas não tem ninguém comprando. É um risco muito grande. E quando a gente olha o portfólio dele é composto por um único imóvel. Ventura Shopping, vacância de 16% e inadimplência 7%. Os valores nem são altos, mas o fato dele só ter esse imóvel, se ele tivesse 20 imóveis e esse cara aí, não teria problema. Mas ele só tem esse imóvel. Então toda a renda dele vem desse imóvel. Qualquer coisa que acontece com esse imóvel pode gerar algum problema. Então é muito ruim, o risco é muito alto. Eu não gosto de correr esse risco, por isso que eu não entro nesses fundos imobiliários. O próximo, pessoal, é de lajes corporativas, o FPNG11. O valor atual da cota é R$ 80,01. Ele possui um dividend yield de 10%. Até aqui você está falando, Diego, mas qual é o problema desse imóvel? Calma lá que a gente vai ver. Começa aqui. O valor patrimonial da cota, ele tá com 51% de desconto. Nossa, isso é uma promoção? Pô, isso aqui é um indício claro de que tem algo errado com esse fundo. Eu nem entrei no detalhe financeiro desses fundos, mas com essas informações você já consegue saber que esse imóvel a gente tem que ficar distante ali, porque ele tem um risco muito alto. 68 cotistas, liquidez média diária de R$ 240, é muito baixo. Então a gente tá vendo, pô, ele possui um dividendo de 10%, mas com esse desconto, será que faz sentido? Quando a gente olha o portfólio dele, e ele possui um bom de portfólio de 8 imóveis, alguns com alguma vacância e tudo mais, só que ele tá com algum problema. A gente sabe disso claramente por conta disso. O mercado não seta o PVP dele a 0,49 do nada, por mau grado ou por não gostar da gestora. Isso não existe, tá? Isso aqui é um ambiente de dinheiro, então aqui tem que entregar dinheiro, tem que entregar resultado. E esse fundo imobiliário, com certeza, tem alguns problemas e eles estão sendo relatados, olha, claramente no PVP, no valor patrimonial da cota, que é muito alto em relação ao valor dele. É um risco que eu não correria. O outro também é de lajes corporativas, o PTWR11. O valor atual dele é de R$ 107, dividend yield baixo, 5,73. Aqui a gente já começa a ter um cuidado, né? Putz, faz sentido pagar R$ 100 numa cota, ter isso de dividendo, sendo que a gente já consegue muito mais com outros fundos imobiliários interessantes. Ele nem está tão distante do valor patrimonial da cota, mas olha a questão dos cotistas. 65 cotistas, liquidez de 428, ou seja, talvez se você tentar comprar, até consiga, mas talvez você não consiga vender. Quando a gente olha o portfólio dele, é um único imóvel. Pô, Diego, mas é um Brookfield Tower, ele é zero vacância, zero inadimplência, é um bom imóvel, sim, mas é um único imóvel. Aconteceu qualquer coisa, o fundo vai parar, simplesmente isso. O risco é alto. Então, quanto maior o risco, maior tinha que ser o retorno. Mas nesses casos dos fundos imobiliários não funciona assim. Esse é um risco que ele não está atrelado a grandes retornos. Ele tá nesse caso atrelado a retornos baixos de 5,73. Não faz sentido nenhum. E o próximo é o TSER11.
Ele também é de lajes corporativas, o valor da cota está custando R$ 100. E ele está entregando um dividendo de 11,35. Você fala, Diego, qual que é o problema? Tá tudo certo aqui, tá excelente. O problema, ele tá com um PVP bom, é a liquidez desse cara. Por que que eu não compraria esse fundo? Por conta da liquidez. Possivelmente vai ter gente até tentando vender, mas não tem gente comprando. Então, como a liquidez tão baixa, você não vai conseguir se desfazer tão simples desse fundo. Você vai ter que mandar vender e deixar para 1, 2 semanas essa ordem de venda lá, e possivelmente você talvez nem consiga vender. Esse que é o absurdo. Por isso que é um fundo que eu não correria esse risco, por mais que ele esteja entregando resultado. Quando a gente olha o portfólio dele, e ele só possui um único imóvel, é ruim também por isso. Então ele tem dois fatores ali, dos 5 principais fatores, e eu já seto esse cara como nem faz sentido para mim. Quando eu procuro alguns fundos imobiliários, quando eu estou olhando para os fundos imobiliários, a gente tem que ver os portfólios, vacância, dividend yield, preço patrimonial da cota, isso é muito importante, e a liquidez. Isso aqui são fatores básicos e fundamentais para você escolher bons fundos imobiliários. A gente viu alguns deles que você tem que olhar e falar, putz, não é uma boa compra, não faz sentido. Por que que você compraria esse fundo de R$ 100? Ele tá pagando bastante, mas ele só tem um imóvel, além da liquidez extremamente baixa. Pô, não faz sentido você comprar o XPML11, o XPLG, o HGLG, que é mais caro, mas é muito melhor. Enfim, tem alguns fundos imobiliários, alguns não, vários fundos imobiliários muito melhores que eles se encaixam e eles têm essas informações que fazem sentido. Algumas outras informações, como nesses fundos, não fazem. Liquidez muito baixa, pô, não faz sentido você comprar um fundo imobiliário com uma liquidez tão baixa. Imagina você precisar do dinheiro, você quer vender o fundo imobiliário ali e não consegue. Outra coisa, a diferença de valor. Pô, por que será? Qual é o problema financeiro? A gente teria que aprofundar nesses fundos imobiliários. Eu não me aprofundei nesses fundos imobiliários, mas por que esse fundo imobiliário que custava R$ 160, do nada começou a custar R$ 80? Obviamente foi de um mês para o outro ali, em vários dias. Qual foi o problema financeiro? Qual que foi a inadimplência? Porque normalmente em fundos imobiliários é por conta de alguma inadimplência ou algum caso específico. A gente já viu que teve fundos imobiliários que um shopping explodiu, caiu o teto também de um outro shopping. Enfim, eram de fundos imobiliários em que o fundo imobiliário ele é impactado. Imagina se acontece qualquer coisa do tipo com esses fundos imobiliários que só tem um único imóvel. O fundo, ele para, ele simplesmente vai parar de entregar resultado e vai ficar com dinheiro que não te rende nada. E aí você vai estar perdendo para a inflação. Esse é o problema. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo ele tenha conseguido demonstrar características que fazem sentido ou não fazem. Dessa maneira, vocês conseguem até julgar os seus fundos imobiliários ou os próximos que vocês vão comprar, se eles fazem sentido, se eles são bons fundos, se eles têm liquidez alta, se eles possuem um valor patrimonial muito distante do valor atual. Será que o dividend yield dele faz sentido? Pô, se é um dividendo ok, ó, beleza. Se é um dividendo muito baixo, não faz sentido. Será que a liquidez desse cara é boa ou não? Pô, liquidez de nem R$ 1.000 não faz sentido nenhum. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, isso me ajuda muito. Eu agradeço a companhia de todos. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.